Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje é sobre gênero lírico. Então, antes de começar essa aula, vamos bater aqui um papo. Nós estudamos o gênero narrativo, estudamos o gênero dramático e agora estamos no gênero lírico. Se você lembra, esses três gêneros, né, foram propostos por Aristóteles, que os dividiu com outros nomes: gênero lírico, gênero dramático e gênero épico, né? No gênero lírico, diferente do gênero épico narrativo, a gente vai dar mais enfoque aos sentimentos. No gênero épico narrativo, o enfoque maior está sobre os fatos, sobre a narrativa, sobre a história. Aqui o enfoque é sobre o sentimento, sabe? Então, o poeta fala muito daquilo que ele está sentindo. Não há, no gênero lírico, uma sequência de fatos, né, que é a espinha dorsal de toda a história. Há, no gênero lírico, a exposição do mundo interior do poeta, tá? Do mundo interior do eu lírico. Ele põe para fora o que ele sente, sabe? Então, são textos bem mais curtos do que os textos épicos, narrativos. São textos que expressam muito sentimento, né? Muitos. E os mais diversos. Tem muita gente que pensa que gênero lírico só fala de amor. Não é verdade. Ele pode falar de amor, mas pode falar de tristeza, de mágoa, de ódio, de vontade de morrer, pode falar de alegria em estar vivo, pode falar de surpresas, pode falar de seduções, enfim, de tudo que você possa imaginar que seja sentimento. Então, é o texto que fala, que põe para fora todos os sentimentos, todas aquelas emoções do eu lírico, tá? Então, assim, vamos começar da seguinte forma. Eu vou colocar para você aqui agora um poema, tá? De Carlos Drummond de Andrade. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e prestasse atenção no texto, sabe? Naquilo que o poeta está dizendo para você. Preste atenção no texto. Tente captar o texto e tente senti-lo também, tá? Então vamos lá. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois da manhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você, e os recalques se sublimando, lá dentro um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se persignam, anúncios do melhor sabão, barulho que ninguém sabe de quê para quê. Entretanto você caminha, melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não, no claro, é sempre triste, meu filho. Carlos, mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe nem saberá. Não se mate. Eu não sei se você percebeu, mas é o eu lírico falando, né, para o poeta, que na verdade, né, expressa as próprias emoções do poeta aí. Então, o eu lírico do poema está falando para si mesmo, para não se matar, né? Porque a vida é isso aí, entendeu? Então o poema é uma conversa com o seu interior, sabe? A poesia lírica é essa conversa com o seu emocional, tá? Para entender uma poesia lírica, principalmente,
é preciso senti-la. Como diria o poeta Olavo Bilac, pois só quem... Como é que ele diz? Pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. É por aí. Entendeu? Então, se você ama um poema, você tem que ter ouvidos capazes de ouvir e de entender poemas. Você tem que se deixar levar pela sensibilidade, pelo sentimento. No mundo atual, está cada vez mais difícil as pessoas ouvirem seu mundo interior. Elas só querem se ligar ao externo. E aí, por isso, não entende as próprias emoções, não entende os próprios sentimentos. O que a literatura, através da poesia lírica, propõe, o jogo do lírico, é você entrar entrar em consonância com o seu eu, com as suas necessidades, com as suas dores, com os seus lamentos, com as suas alegrias, com as suas tristezas, e colocar isso para fora. Tá? É o que o poeta faz. É captar aquele sentimento que o poeta está colocando para fora e perceber que há em você um sentimento igual. Entendeu? É esse encontro de sentimentos. Isso é o lírico. Tá? A palavra lírico, né, vem de lira. Tá? Por isso era um instrumento muito utilizado na época. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Bom, gênero lírico. O que é? O gênero lírico é basicamente poesia, ou seja, tem por foco os sentimentos, porém é mais do que a tentativa de relatar algo. O propósito é despertar sentimentos. Contudo, nem sempre são sentimentos positivos. É possível encontrar textos de gênero lírico expressando emoções de raiva, ódio, fúria, entre outros. O gênero lírico é, portanto, um tipo de texto que expressa sentimentos e emoções de alguém e a exteriorização de um mundo interior. Entendeu? Quais são as características do gênero lírico? Você vai perceber dentro do poema lírico que quem elucida o poema é uma voz poética, uma entidade fictícia, ou seja, inventada, criada pelo autor da obra, e não o narrador. Então, se no gênero épico narrativo você tem, né, a presença de uma voz que conta a história, ou seja, que narra, e portanto o narrador, no gênero lírico o que você tem é uma voz que é uma voz interna do poema, criada pelo autor, né, e que não é o autor, tá? Deixa bem claro isso, para expor os sentimentos que o autor quer expor, que podem ser genuínos, pode ser do próprio autor ou pode ser apenas apenas uma sensibilidade. Ele notou esse sentimento no mundo e quer expô-lo aqui, mas não que exatamente ele esteja sentindo. Então o Carlos, quando fala em não se matar, é porque de repente ele captou no seu tempo uma vontade das pessoas de desistirem, de quererem se matar, e ele precisa dizer, né, que elas não devem se matar. Então ele traz para si esse sentimento, é como se ele o sentisse, e não quer dizer que ele não o sinta, mas também não se pode dizer que ele o sinta. E ele expõe isso, entendeu? Então ele interpreta o mundo e devolve ao mundo, né, através de seus próprios sentimentos. Não sei se você entendeu, mas é um captar do mundo e uma devolução. É um inspirar e expirar de todos os sentimentos e emoções que há no mundo, que é assim que o poeta faz. Além disso, possui um caráter completamente subjetivo por se tratar da expressão de sentimentos e de emoções, algo que também pode ser identificado com o uso constante de linguagem conotativa e de figuras de linguagem. Você sabe aquela, né, a linguagem no seu sentido não real, né? Sua estrutura é formada por estrofes, rimas e versos com aspectos de musicalidade associada à métrica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí daqui a pouco. É um gênero caracterizado pela exposição, exteriorização de um mundo interior e individual do eu poético.
Então, vou bater na mesma tecla outra vez. O poeta não necessariamente tem que ser o eu lírico, tá? O eu lírico pode ser uma invenção do poeta, tá? Ele pode até traduzir exatamente aquilo que o poeta sente, mas o poeta o faz na entidade de um ser que só vive e que existe no poema, porque isso lhe permite também dizer o que não sente, porque se o poeta só pudesse dizer apenas o que sente, muitos sentimentos ficariam esquecidos no mundo, porque o poeta não os sente, e quem os sente não é poeta. Você está entendendo? Então, quantos sentimentos há no mundo que o poeta não sente, mas os diz como se sentisse? Porque ele é o poeta, é dele o dom da palavra, entendeu? E há pessoas que sentem, mas não são poetas, então não dizem, sentem, e aquele sentimento morre nelas. Entendeu? Então o poeta precisa criar uma entidade que possa sentir tudo o que ele quiser que aquela entidade sinta. E essa entidade é o eu poético, tá? Ou o eu lírico. Beleza? Quais são os tipos de poesias que a gente pode identificar no gênero lírico? A écloga e o idílio, né? Que vão destacar situações bucólicas, pastoris, então vou tratar ali para o campo, a gente vai falar mais disso daqui a pouco mais à frente. O epitalâmio, que é um poema que homenageia as núpcias de alguém, né? Então homenageia o casamento de alguém. Nós temos a elegia, que aborda a morte ou acontecimentos tristes, né? Um poema para baixo mesmo. Temos o hino, que é uma exaltação, que pode ser a pátria, né? Você conhece muito bem, nós temos aí vários hinos, ou aos deuses, né? Para quem é da igreja evangélica, tem os hinários, né, com vários hinos compostos em louvor a Deus, por exemplo. E nós temos a ode, que é uma exaltação de figuras importantes, lugares, entre outras temáticas, tá? Então são poemas que vão expressar sentimentos, independente de qualquer coisa, estão expressando sentimentos. Sentimento de tristeza, na elegia, de homenagem a noivos, no epitalâmio, sentimentos bucólicos, como na écloga e no idílio, exaltações à pátria, aos deuses ou a lugares e pessoas importantes, como o hino e a ode. E temos também o sentimento de ironia, né? As fraquezas e os defeitos humanos em todas as esferas, né? Seja principalmente na política, né? Na política, na sociedade, aquele poema que debocha, que ri, mas que na verdade, né, é uma crítica irônica à sociedade. Também está expressando seu sentimento de revolta, de não aceitação, né, disfarçada ali no deboche. É a sátira. Tá? São os vários tipos de textos líricos que você vai encontrar nesse grande guarda-chuva que é o gênero lírico. Tá bom? O gênero lírico originou-se na Grécia Antiga, época em que a manifestação poética era apresentada ao público oralmente em forma de canto, o qual era acompanhado por um instrumento musical chamado lira. Essa imagem que você está vendo aí é a imagem de uma lira. Tá? Sua manifestação em forma de canto perdura até o final da Idade Média, momento a partir do qual o gênero lírico passa a ter na palavra escrita seu principal meio de difusão. É no período da Idade Média, assim, lá pelo final da Idade Média, né, baixo da Idade Média, que vai surgir a imprensa. Então Gutenberg vai inventar uma máquina que é capaz de imprimir várias obras, né, assim, em pouco tempo. Antes disso, a estratégia utilizada para você fazer a cópia de uma obra literária, um livro, por exemplo, era você, por exemplo, a Igreja Católica, ela mantinha esse serviço nos mosteiros. Então um livro era levado para a igreja, né, e era copiado. Aí a cópia era entregue a outro monge que copiava, e assim isso ia, né, numa progressão geométrica, né, isso ia aumentando ali. Cada cópia era utilizada para fazer outra cópia, e as cópias anteriores, né, continuavam reproduzindo novas cópias, o original continuava reproduzindo novas cópias. Assim você fazia uma quantidade boa ali de cópias daquele livro. Tá? Era assim, o processo era lento, era demorado,
Imagina, copiar a própria Bíblia mesmo, toda copiada em latim. Quanto tempo não demorava para fazer a cópia da Bíblia? E Gutenberg não, ele inventa a imprensa, tá? que juntava as letras em metal, montava uma placa, como fosse um carimbo. E aí, assim, uma vez pronta, aquela página pronta, você podia imprimir quantas vezes quisesse aquela página, entendeu? Então, ele mantinha lá, por exemplo, a Bíblia, todo o livro de Gênesis, todo o livro de Gênesis montado em placas. Daí era só ir colocando em ordem e imprimindo quantos você quisesse. Então, vai para imprimir vários. Nesse período, a literatura vai se desligar da música, porque até então, quando você estudar aí o trovadorismo, você vai entender melhor. Até então, a poesia ela era dita ao som de um instrumento. Então, a musicalidade era externa ao poema. Não havia preocupação com o ritmo, com a métrica. Não. A poesia era dita ao som de um instrumento. Mas, a partir do surgimento da imprensa, e que a obra podia ser mandada para lugares distantes, não dava para você ir acompanhando e tocando aquele poema. Sua obra, seu poema agora ganhava o mundo. Então, em alguns lugares não tinha como tocar, como levar o instrumento, não sabia nem que música acompanhava aquela poesia. Então, os poetas começaram a se preocupar em colocar essa musicalidade dentro do poema, sabe? Internamente. E para fazer isso, eles se valeram da métrica. Mais adiante falaremos sobre a métrica. Aí você vai entender como colocar essa musicalidade dentro da poesia. Bom, continuando aqui. Esse registro no papel contribuiu para que cada vez mais os poetas experimentassem formas mais sofisticadas de composição, como o uso da métrica, a construção de rimas, a seleção vocabular e a disposição das palavras no espaço geográfico. Essas características, porém, isoladamente, não definem o gênero lírico, que também apresenta como traço principal a manifestação da subjetividade. Ou seja, é o poeta colocar para fora o que ele está sentindo ali. Tá? Aqui são alguns exemplos da lira, tá? A lira, essa primeira foto aqui, ó, vou trazer para você ver. Essa foto aqui, tá? É a lira da época da Grécia Antiga. Era assim que a lira era. Aqui uma foto para você ver como era feita a coisa, tá? A lira é um instrumento de cordas, conhecido pela sua vasta utilização durante a Antiguidade. As restas poéticas dos antigos gregos eram acompanhados pelo seu som, ainda que o instrumento não tivesse origem helênica. Tá? Então é um instrumento que não vai surgir na Grécia, tá? No mundo grego, no mundo helênico, mas que foi muito utilizada lá nos recitais lá de poesia, tá? Deles. E nós temos aqui, ó, modernamente falando, hoje você deve estar perguntando, poxa, mas eu já vi uma lira, não é assim. A lira é assim, tá? Essa lira, tá? É a lira moderna. Existem instrumentos com nomes semelhantes para uso em fanfarras, em orquestras, em outros grupos. Chamamos também de liras os instrumentos para marcha que são tocados em pé e não possuem caixa acústica, facilitando a mobilidade e as evoluções. Então a gente está falando aqui dessa lira, né? Essa lira aqui, essa lira é a lira moderna, é a lira que a gente vê nas bandas, né, da escola inclusive, mas não era essa lira que era tocada, não. É essa lira aqui que era tocada pelos gregos e que vai dar origem à palavra lírico, tá bom? Então a palavra lírico tem a ver com esse instrumento, ou seja, já tem uma ligação com a musicalidade, com o sentimento. Ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes, mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola,
Será de pássaro ou pássara? É alada a palpitação, a saltação que ela guarda. E de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois dela se imita um canto de uma tal continuidade. Então, você acabou de ouvir um poema chamado O Relógio. E aí, só para tocar naquela questão da conotação, né? O poeta se vale da palavra gaiola quando se refere, na verdade, a relógio. Então ele chama o relógio de gaiola, né? Porque nos prende, né? É essa a metáfora do texto. A gaiola, o relógio nos prende, nos limita, né? Nos impede de seguir a vida, de fazer as coisas que gostamos, enfim. Então o poeta está insatisfeito com essa coisa e ele põe isso para fora, tá? Através desse poema, que é um poema lírico, um exemplo de poema lírico. Bom, o lírico, a palavra lírico, né, significa ser sentimental, repleto de sentimento. Então quando você diz que alguém você é muito lírico, quer dizer que você é sentimental, sim, expressa sentimentos, que se destaca pelo excesso de sentimentalismo, tá? E eu volto a dizer, quando a gente fala em sentimentalismo, sentimento, é todo e qualquer tipo de sentimento, não necessariamente só amor, porque as pessoas têm essa mania de achar que quando se fala de sentimento é só amor, né? Não, que poesia só fala de amor, e não é verdade. O poema lírico fala de todo e qualquer tipo de sentimento. Lírica pode ser a poesia lírica, tá? Então, sinônimo de poesia, né? Sentimental, né? E definida pelo excesso de sentimentalismo, que destaca os sentimentos colocando-os à frente do pensamento racional. Então é uma característica do poema lírico que o sentimento seja colocado à frente do pensamento racional. É menos razão e mais emoção no lírico. Gênero lírico ou gênero literário que exalta os sentimentos em detrimento do pensamento lógico, tá? De novo, reforçando essa ideia. No lírico, o que mais vale, o que mais interessa ali é o sentimento, tá? O lógico, o racional vem em segundo plano. O gênero lírico exige do leitor um esforço interpretativo para que se possa penetrar no universo do autor, identificando as sutilezas da linguagem, envolvendo características como conhecimento de mundo e identificação de intertextualidades. Além disso, esse gênero faz uso de função expressiva, linguagem conotativa, recurso estético e uso da subjetividade. Bom, o gênero lírico ele vai exigir de você, leitor, né, de nós todos, leitores, que a gente se envolva, que eu falei, você tem que mergulhar no universo, no mundo do autor, se quiser entender um texto lírico, tá? Como diria o Cidade Negra, para entender o herê tem que estar moleque. Entendeu? Então você tem que mergulhar no mundo do autor, mergulhar nesse mundo, e você tem que ter algum conhecimento, né, sabe? Você tem que compartilhar com ele alguns conhecimentos de mundo, tá? Algumas referências do mundo, você tem que compartilhar. Porque quando ele fala em determinado elemento do mundo comum, você tem que saber do que ele está falando. Então, a poesia lírica ela vai sempre exigir de você um conhecimento de mundo. Por exemplo, quando o poeta fala, sei lá, vamos tentando lembrar de aqui um texto que quando o poeta fala assim de pronto, né? Às vezes a gente demora para lembrar de alguma coisa. Olha, naquela música do Legião Urbana, não sei se você lembra, Eduardo e Mônica, né? Que ele diz assim, ela era de Leão e ele tinha 16. Quando Eduardo e Mônica, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela era de Leão, quer dizer, ela era do signo de Leão. Aí você tem que ter esse conhecimento do que é alguém do signo de Leão, quais são as características que as pessoas costumam atribuir àqueles que são do signo de Leão. Então ele está fazendo uma referência a um conhecimento de mundo que é a questão dos signos, tá? E ele era um adolescente, 16 anos, tá?
ela gostava de Bauhaus, de Caetano de Mutantes, enfim, são referências que ele espera que você conheça. E intertextualidades, né, que são assim, quando ele fala de alguma coisa, ele cita algum texto ou alguma situação, ou alguma cena, que você possa entender aquilo ali. Então, assim, é preciso um certo conhecimento de mundo e de textos, e de algumas leituras, para que você possa compreender na sua totalidade o texto lírico. Aliás, é preciso isso para qualquer tipo de texto, né? A literatura, ela depende também ela é uma conversa com o leitor, né? O texto literário é uma conversa com o leitor. E o leitor precisa ter alguns certos conhecimentos de mundo para que possa fazer uso desses e sendo assim que ele possa interagir com o texto e compreender a fala do poeta. Além disso, a poesia lírica ela apresenta a função expressiva, né? A gente estudou as funções da linguagem. Função expressiva é o mesmo que função emotiva, é aquela em que o emissor expressa seus sentimentos, põe para fora. O foco está naquilo que ele sente ou pensa. Então ela tem função expressiva porque o foco está no eu lírico e tudo que ele sente, pensa, né, sobre tudo. A linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada, em que as palavras ganham novos sentidos, vai utilizar de vários recursos estéticos, tá? A gente vai falar sobre alguns daqui a pouco, e vai usar a subjetividade sempre, porque está falando do mundo interior do eu lírico, tá? Do poeta, então está botando para fora tudo aquilo que ele sente ou pensa. Vamos mais um poema? Esse aqui é Desencanto, de Manuel Bandeira. Tá? Fecha os olhos, preste atenção nessa poesia linda. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. E eu faço versos como quem morre. Lindo, né? Lembro da primeira vez que eu vi esse poema. Nossa, cheguei a chorar de emoção. Porque acho que às vezes é aquilo que você está sentindo também, né? Então, como eu falo, é você deixar o poema soar em você, porque às vezes ele está traduzindo o que você está sentindo, entendeu? Bom, o eu lírico, vamos falar um pouquinho dele? Como uma das principais características do gênero lírico é a manifestação da subjetividade, ou seja, a manifestação de aspectos ligados à interioridade de um sujeito. Dá-se o nome de eu lírico à voz que se expressa no poema. No entanto, há que se atentar para o fato de que o eu lírico não necessariamente corresponde à voz do poeta. Afinal, ele pode materializar em seu poema um eu lírico distinto do eu biográfico. Ou seja, né, só para você entender, quero bater bem nessa tecla. O poeta pode, na sua poesia, dizer coisas que ele nunca fez, expressar sentimentos que ele nunca sentiu. Então, nesse sentido, eles não são a mesma pessoa. O poeta português Fernando Pessoa, por exemplo, tornou-se famoso pelos heterônimos que criou, o que fez com que sua obra expressasse vozes poéticas distintas de sua personalidade. Assim, é possível que o poeta, com uma identidade masculina, crie em seu poema um eu lírico com identidade feminina, ou vice-versa, bem como um poeta adulto pode expressar a voz poética de uma criança ou de um ser inanimado. Além disso,
há poemas em que o poeta tenta ao máximo apagar qualquer marca subjetiva. Veja, muitas vezes o poeta tenta ser outra pessoa no poema. O eu lírico dá ao poeta a possibilidade de ser o que ele quiser, quem ele quiser. Ele pode ser, sendo homem, ele pode ser uma mulher. Tá? E veja, não venha com preconceito, não é isso. É porque ele quer expressar os sentimentos da mulher. Ele captou isso, ele sentiu. O poeta é alguém com uma sensibilidade do mundo muito aflorada, alguém diferenciado. Ele capta como se fosse uma antena os sentimentos do mundo. Inclusive um livro do Drummond chamado exatamente Sentimentos do Mundo. Ele capta os sentimentos do mundo e ele os expõe, ele os coloca em seu poema e os dimensionaliza, ele os explora, ele os exporta para que outros possam captar, entender e sentir, e que aquilo possa ecoar como uma rede, entendeu? Então, o poeta precisa ter a liberdade de ser quem ele quiser. E essa liberdade só é possível porque o eu lírico, o eu poético, não é o poeta. Você está entendendo? E aí, por não ser o poeta, ele se permite ser o que ele quiser, quem ele quiser, no tempo em que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Até mesmo uma mulher. Entendeu? Sendo ele um homem, ou um homem sendo ele uma mulher. Podendo expressar o sentimento do outro. Pode ser uma criança. Ele pode se expressar como criança ou como velho. Ele pode se expressar na pele de um negro, na pele de um branco, de um índio. Ele pode ser um cachorro a se expressar. Você está entendendo? O eu lírico se permite ser quem ele quiser. O poeta ganha a dimensão do universo para poder expressar os sentimentos do mundo, tá? Que nem sempre são seus exatamente, tá? Ele expressa os sentimentos que ele capta no mundo como uma antena, como já expliquei. Beleza? Estou tonto de tanto dormir ou de tanto pensar, ou de ambas as coisas. O que sei é que estou tonto e não sei bem se me devo levantar da cadeira ou como me levantar dela. Fiquemos nisto. Estou tonto. Afinal, que vida fiz eu da vida? Nada. Tudo interstícios, tudo aproximações, tudo função do irregular e do absurdo, tudo nada. É por isso que estou tonto. Agora, todas as manhãs me levanto, tonto. Sim, verdadeiramente tonto. Sem saber em mim e meu nome, sem saber onde estou, sem saber o que fui, sem saber nada. Mas se isto é assim, deixo-me estar na cadeira, estou tonto. Bem, estou tonto, fico sentado e tonto. Sim, tonto. Lindo, né? Então, falar de Fernando Pessoa é missão para várias aulas, mas eu posso resumir aqui em pelo menos algumas coisas. Fernando Pessoa é um poeta português, tá? Do início do século passado. Ele é conhecido por sua farta obra de qualidade impecável. É um escritor do mundo, é uma personalidade literária do mundo, conhecida no mundo inteiro. E assim, ele tem uma particularidade que é assombrosa, tá? Você está vendo aí embaixo do nome Fernando Pessoa, entre parênteses, Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos era um heterônimo. O que é isso, professor? Um heterônimo é uma espécie de identidade falsa. É mais do que um pseudônimo, que é só um nome falso. Um heterônimo é uma identidade falsa, sabe? Quando você escreve utilizando
de um pseudônimo, você escreve como você escreve, ou seja, do seu jeito de escrever, só muda o nome. Quando você escreve utilizando um heterônimo, você escreve como se fosse outra pessoa. O jeito de escrever, as ideias, a colocação, o estilo é outro. E esse cara, ele criou mais ou menos 70 heterônimos. Ele escrevia de 70 formas diferentes. Ele era uma vez eu li uma redação de uma menina que eu achei fantástica, era um concurso, e ela ganhou esse concurso, e ela termina com a frase: Fernando Pessoa tinha tantos heterônimos que não podia ser chamado de Fernando Pessoa, mas de Fernando Pessoas. Eu achei brilhante ela ter percebido ela ter tido essa sensibilidade, né? E aí ter feito uma brincadeira com o nome dele. Mas é isso mesmo, ele era muitos em um só, sabe? Há quem diga hoje que era esquizofrenia, não sei, mas ele era genial, como todos, em todas as suas identidades, entendeu? E esse poema não podia ser diferente, tá? Em que ele vai para expor, né, de sua alma Álvaro de Campos, né, de sua alma de Álvaro de Campos, todo o sentimento de descontentamento do mundo. Ele está tonto diante de tudo, ele não está entendendo nada, ele não está conseguindo se parar em pé, sabe? Quem de nós nunca se sentiu assim, tonto em relação a esse mundo que parece tão frenético, tão agitado e que não nos deixa ter certeza de nada? É por aí.